Olá pessoal, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo aqui de 2019, faz um tempinho já que eu não faço vídeo, e eu vou fazer uma série de vídeos em cima dessa questão que está aí na tela. Mas antes de mais nada, eu quero te perguntar, você sabe o que é o conhecimento? Você sabe separar o que pode ser dito por conhecimento e o que não é conhecimento? Então essa é uma questão muito importante e muito pertinente para os dias de hoje, porque as redes sociais e a internet como um todo deram para todos nós, né, o poder, a capacidade de disseminar e de difundir todo tipo de conhecimento e de informação. Então, isso é um pouco preocupante e tem muita gente colocando essas fake news e desinformação mesmo, né, e um monte de coisa que realmente não é conhecimento. E isso gera uma reação que é também daquelas pessoas que passaram a ter um zelo excessivo com a questão do conhecimento, sendo que então para ela tomar aquilo por conhecimento ela precisa de muitas fontes, muitas referências, ou precisa da assinatura de alguém lá, outorgando para outra pessoa, olha, aquele cara falou que é, então é, entendeu? Isso é um pouco preocupante também. Os dois lados são um pouco extremos, são um pouco radicais, né? Mas a gente vai tentar abordar isso aqui de uma forma muito leve, já de cara tendo consciência de que essa questão aí que está na tela, o que é o conhecimento, é uma questão que jamais foi respondida. Ninguém sabe o que é o conhecimento, certo? Então, se você respondeu, você pode até comentar aí, talvez seja o primeiro. Claro que muita gente já respondeu, mas ninguém satisfez por completo a questão. Agora, se isso não tem uma resposta, pelo menos existe a boa notícia, né? Que em busca dessa resposta, é, métodos e pensamentos cada vez mais elaborados permitiram que o conhecimento fosse cada vez mais claro, né, mais preciso, de forma que a gente pudesse cada vez mais dizer isso de fato é conhecimento, afunilando cada vez mais, né? O próprio método científico ele é fruto desse questionamento, certo? E como ele está, uma coisa interessante a gente ver é que como isso daí está em constante mutação, como tudo, né? Tá, como essa questão está sempre sendo respondida, uma coisa que a gente vai poder, quem sabe, no final, averiguar aí, ou averiguar não, ou antever, é o que no futuro será conhecimento. Porque hoje determinadas coisas são conhecimento e lá no futuro não serão mais. Assim como coisas que não são podem vir a ser. Porque o próprio método de obtenção ele vai sofrendo alterações, certo? Então, vamos ver o seguinte, como nasce essa história, essa pergunta, o que é conhecimento? Bom, naturalmente isso nasce das primeiras pessoas que quiseram conhecer as coisas, certo? Então eram lá os filósofos gregos, como a gente sabe a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então naquele momento que eles pararam de, de explicar as coisas através de mitos, então existe o deus da chuva, existe o do trovão, existe o que faz a planta crescer. Eles quiseram parar de explicar as coisas dessa forma e explicar as coisas como elas realmente são, elas por elas mesmas, né? As coisas pelas coisas. E só que cada um começou a explicar de um jeito. Porque eles pensavam, eles eram pensadores e um falava assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim. E criaram assim pensamentos bem elaborados e tudo para explicar as coisas, mas cada um explicava de um jeito. Falei assim, não, então calma aí, vamos sentar aqui e vamos resolver. A gente precisa decidir o que é conhecimento e o que não é. Não dá para cada um ter o seu próprio conhecimento do mesmo objeto de estudo, né? Então, eles começaram em torno, foi assim que nasceu essa questão, tá? Que nunca foi respondida.
Justamente por ela ser uma questão de cunho filosófico, ela realmente não foi respondida de forma satisfatória ainda. E tudo indica que nunca vai ser, né? Mesmo assim, eles começaram a notar umas coisas interessantes. Que o conhecimento tem formas. Existem formas de conhecimento. Não existe só um tipo de conhecimento. Tudo isso nós vamos explorar aqui, tá? Nessa série que eu vou fazer. Que é uma coisa que eu já tenho investigado há bastante tempo. Então, apesar de eu tratar isso aqui de uma forma bem simples, vai ficar bem legal da gente ver do início ao fim. Existem formas do conhecimento, ok? Além de existir formas, uma coisa interessante da gente notar é como se origina o conhecimento. Então, como que o conhecimento se origina? Você olha para alguma coisa individualmente, né? Como você olha para alguma coisa e obtém conhecimento daquilo, certo? De que forma você obtém conhecimento daquilo, né? E a origem, aonde está a origem do conhecimento? Aí chegamos na questão central de tudo. O valor do conhecimento. Por quê? O que é o valor? O valor é a validade. Esse conhecimento é válido ou não é válido? Essa é a questão central, no final das contas, né? Esse conhecimento, a gente pode ter isso como válido, como verdadeiro ou como falso, né? Ele vai passar a ter essa importância maior no convívio social e geral, né? A gente vai poder, então, começar a pensar na universalização do conhecimento, né? Aquilo que pode ser tido como conhecimento para todas as pessoas e não mais só de forma individual. A partir do momento que você tem uma validade do que aquilo é conhecimento, ele passa a ser universal, né? E aí então entra a questão do método. O método para validar o conhecimento, né? E aí começa realmente a história da ciência enquanto obtenção de, ou como validação do conhecimento, né? E por último, nasce aqui no fim a epistemologia, que é o estudo da própria ciência, ou seja, a ciência que estuda as ciências. Então eu vou deixar só esse videozinho básico aqui, para a gente já ver mais ou menos o que a gente vai abordar, são todas essas questões aí, quais são as formas, como foram respondidas as questões das formas, como os vários pensadores ao longo da história responderam, quais são as origens do conhecimento, como isso foi respondido, como se valida, como os métodos foram criados, e uma passada aí depois pela epistemologia, que também é quando a gente vai poder começar a compreender como se formula o próprio método, né? Então é isso aí. Eu vou deixar só isso aqui por enquanto e no próximo eu já venho falar de formas do conhecimento. Beleza? Falou, até a próxima.